O tema da palestra de hoje vai ser transmissores de vibração. O que são transmissores de vibração? Os transmissores de vibração são dispositivos projetados para serem utilizados fundamentalmente na indústria e na indústria em geral. Para quê? Para proteger as máquinas rotativas, especialmente, de vibrações excessivas. Como é ou como são construídos os transmissores de vibração? Aqui temos um exemplo de um transmissor de vibração. O transmissor de vibração é um invólucro, que normalmente é de aço inox, e dentro deste invólucro nós temos uma eletrônica relativamente complexa, que está composta por, primeiro, um acelerômetro. O acelerômetro é um transdutor de vibrações. O acelerômetro transforma a vibração mecânica numa oscilação elétrica das mesmas características dentro de certos limites. E este sinal é proporcional à aceleração do movimento. Mas não vamos entrar em detalhes agora deste tipo. Este sinal, ele é elaborado, ele é trabalhado eletronicamente, passa por um circuito integrador que transforma um sinal de aceleração num sinal de velocidade de vibração. Este sinal de velocidade de vibração passa por um circuito detector do valor RMS e depois passa por um circuito conversor de 4 a 20 mA que vai fornecer a saída deste transmissor. A saída do transmissor é uma saída de 4 a 20 mA. Como outros transmissores, tem transmissores de pressão, tem transmissores de fluxo, transmissores de temperatura, que também fornecem saídas de 4 a 20 mA, que é uma saída homologada para facilmente instalar outro tipo de proteções nas máquinas. Então, este sinal, que é um sinal de 4 a 20 mA, ele é enviado e injetado em placas de aquisição, em instrumentos que fazem a medição, em controladores lógicos programáveis, certo? 90% dos casos ele é ligado ao controlador lógico programável, e o controlador lógico programável é configurado para controlar este sinal, que, em última instância, é controlar a vibração da máquina. Eu falei no início que era fundamentalmente para máquinas rotativas. Por quê? Porque as máquinas rotativas são aquelas que são suscetíveis de terem uma série de efeitos que são desbalanceamento, desalinhamento, problema nos rolamentos, problema na fundação, certo? Na fixação da máquina, e problemas de eixos empinados, e este tipo de defeito se traduz no quê? Numa vibração nos mancais. Se nós fixarmos estes transmissores de vibração nos mancais, estaremos controlando este tipo de defeito. Podemos dizer, até aqui é admissível. Mais do que isso, temos que parar a máquina e tomar algum tipo de providência. Aqui temos um motor elétrico com uma polia, que tem uma ranhura, esta polia para colocar contrapesos. A polia está bem balanceada, ela foi bem balanceada. Fixado no motor, na vertical, temos quem? O transmissor de vibrações, um transmissor de vibrações. Este transmissor de vibrações está ligado a um indicador microprocessado que praticamente eu chamo de CLPzinho. É um instrumento que recebe o sinal, alimenta por sua vez o transmissor e tem uma indicação do nível de vibração. Aqui aparecem
milímetros por segundo RMS, e tem duas saídas de relé. Um relé que pode ser utilizado para o alerta e outro relé para o desliga. Então, nós temos aqui esta situação. O transmissor ele está fixado e alimentado pelo indicador, como eu falei. Ele é alimentado em loop. O que significa isto? O transmissor tem só 2 fios. Os 2 fios, certo? Vão ser a malha de alimentação e, ao mesmo tempo, a malha dos 4 a 20 mA. Isto tem uma série de vantagens respeito aos antigos que tinham um fio comum, um fio de sinal e um de alimentação. Desta maneira, melhorou muitíssimo as interferências por diferenças de terra. Então, eu vou pôr em funcionamento a polia, vai girar, vou ligar o motor. Como o motor está bem balanceado, ele apresenta aqui uma vibração residual de 0,94, 0,95 milímetros por segundo RMS. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar o rotor. Ele passa por uma vibração maior, que seria uma velocidade de ressonância da base do motor. Paramos o motor, então, e a leitura, aos poucos, vai para zero, porque não tem vibração nenhuma. Nós vamos colocar um desbalanceamento proposital, certo? De que maneira? Colocando um contrapeso na ranhura. Vamos colocar este contrapeso de desbalanceamento proposital na ranhura, ligamos, e agora esta polia não está mais balanceada, está desbalanceada, portanto, ela vai gerar uma vibração no motor. E olha, o que era antes 0,9 milímetros por segundo, agora passou para ser 8,50 milímetros por segundo de vibração, que é uma vibração realmente alta para uma máquina rotativa. Então agora, o que nós vamos fazer? Para fins de exemplo, vamos aumentar o desbalanceamento, vai ter que aumentar esta leitura. Colocamos mais um contrapeso, dava 8 milímetros por segundo, vamos ver o que acontece agora, que eu aumento aqui e coloco um contrapeso um pouco menor do que tinha, ligo o equipamento, e ó, foi para 14,65, foi para 14,65. Se eu continuar a aumentar, vai chegar um momento em que ele vai saturar, vai chegar nos 25 milímetros por segundo, que é o span deste transmissor. Coloco mais um contrapeso para desbalancear mais ainda a polia. Foi para 19, ainda não saturou. Mas vocês vejam, essa indicação de A2 e A1 significa que disparou o relé de alarme e o relé de desliga. Há vários tipos de transmissores de vibração no que diz respeito às dimensões dele. Do ponto de vista funcional, inclusive do ponto de vista do circuito interno, são praticamente todos iguais. Mudam, em alguns casos, a faixa de frequência, a temperatura limite a qual eles podem trabalhar e, logicamente, a faixa. Aqui temos um transmissor de vibrações com uma faixa de trabalho de 0 a 25 milímetros por segundo RMS,
certo? Então seria sem vibração nenhuma, 4 mA, uma vibração de 25 milímetros por segundo remessa, vão gerar 20 mA na saída. É do tipo com conector, ou seja, ele é ligado ao cabo de ligação através de um conector. Aqui temos um conector macho, certo? E no cabo temos o conector fêmea. E aqui temos a rosca de fixação, o prisioneiro de fixação, que neste caso é um prisioneiro de fixação de 1/4 de polegada NPT. Com a mesma dimensão, certo? Temos aqui outro que também é de 0 a 25 milímetros por segundo, só que ele tem a mesma rosca de 1/4 de polegada NPT, mas ele, ao invés de ser a saída elétrica dele com conector, é com prensa-cabo. Aqui temos um prensa-cabo e um cabo, um rabicho, que está protegido com uma mangueira de PVC, e esse rabicho normalmente é fornecido com 2,5 metros, podem ser 5 metros ou mais. Não é recomendável porque quando o rabicho é muito comprido, atrapalha a instalação do transmissor. Aqui temos um transmissor também de 0 a 25, certo? Com conector, ele é ligado com um conector elétrico ao cabo de ligação, só que este é o padrão nosso da Vibrocontrol, a fixação é um prisioneiro de 5/16 de polegada, 18 fios por polegada de rosca, certo? Aqui temos o mesmo, só que aqui mudamos a baixa. Agora temos, este aqui é de 0 a 15 milímetros por segundo RMS, e é um transmissor que tem um prensa-cabo na saída, ou seja, não é com conector. Qualquer outra informação mais detalhada sobre os transmissores de vibração, no que diz respeito às características deles, às possíveis aplicações e como fazer a instalação em diferentes tipos de máquina, por favor, entre em contato conosco na Vibrocontrol, que será um prazer atender.